Pastor, seja bem-vindo aí. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com com a transição na igreja. O senhor é um pastor que já passou por um processo de transição e nós vamos contar muito aí com a sua experiência nessa live. O que é legal destacar aqui? Eu tenho procurado gerar conteúdos, live, tanto no meu Insta como no Face, com a finalidade de ajudar pastores que estão iniciando, estão na caminhada. E aí nós acabamos chegando também que supervisores, líderes, né, e até membros de célula. Então, nós queremos ajudar os pastores a atravessar ou viver esse processo. No caso, hoje, a transição. Como lidar com a transição na igreja, né? Então, o senhor é pastor há quantos anos, meu pastor? Olha, eu sou pastor há 30 anos. 30 anos, pastor Legado. 30 anos pastoreando na frente da obra, como titular, como pastor presidente, sênior. Eu fui pastor auxiliar por 2 anos e depois todo o restante do tempo eu fui pastor titular, à frente de obra. Pastor, lógico, né? Acredito que a maioria saiba, mas eu conheço o senhor há um bom tempo. Nós tivemos a oportunidade de conviver junto em um momento da sua transição para a visão celular, onde você começou a dar os primeiros passos de implantação da visão. E eu queria trabalhar em cima dessa sua experiência, porque muitos pastores ou líderes, quando ouvem falar da visão celular, é aquele que como que se cresce os olhos, né? Por quê? Porque o que rezam que você vai atingir inúmeras células e este número grande de células vai trazer para você um número grande de membresia. E aí, na realidade, os pastores mergulham querendo viver a visão e entram na transição e não se preparam com qualidade para isso e acaba gerando uma grande frustração em relação à visão. Como é que foi seu início aí dentro da visão, essa transição? Pastor Olegário e todos que estão participando dessa transmissão, um abraço para todos, paz esteja convosco. Eu, a princípio, eu não tinha a intenção, não tinha no meu coração o desejo de trabalhar com células. Por ser um pastor, ou pelo menos procurar sempre ser um pastor obediente às nossas lideranças, todas as vezes que o pessoal fazia as reuniões do Trilho do Crescimento e convocava a gente, eu fazia questão de estar presente. E estando presente nas várias reuniões do Trilho do Crescimento, aquilo foi me ajudando a entender a visão celular. Mas o meu ponto de partida, no sentido da célula entrar no meu coração, de eu me desarmar em relação às células, foi quando eu ouvi o pastor Josué Benson, lá em Sumaré, num treinamento. Pastor Josué é um homem, pastor Josué Benson. Ele é um pastor que ele tem uma série de características que não levaria ele de forma alguma a querer trabalhar com célula. Ele é um pastor que já tem bastante idade, um homem muito bem sucedido no ministério, presidente do Estado, pastor de uma grande igreja. Não precisaria trabalhar com células por causa de resultados, porque ele já tinha resultados. Os resultados do pastor Josué, eles eram e são maiores do que da grande maioria dos pastores do Brasil. Então, não tinha por que uma pessoa como o pastor Josué Benson trabalhar com células. E quando eu chego lá em Sumaré, e eu vejo o pastor Josué falando a respeito de célula, com motivação, e eu vi os olhos dele brilhando quando ele falou de célula, aquilo desarmou meu coração, e eu falei assim, se alguém como o pastor Josué, que não precisa, aceitou trabalhar com célula, e demonstra paixão por isso, o mínimo que eu tenho que fazer é passar a olhar isso com atenção. E ali foi o meu início. A partir daquele momento, eu passei a olhar a célula com uma atenção melhor por causa do exemplo do pastor Josué. Tá, e aí o senhor voltou desse treinamento. Qual foi o ponto de partida? O senhor já está, lógico, agora decidiu no coração, está aberto para a visão. Qual foi o primeiro passo que o senhor deu para transicionar a sua igreja para a visão celular?
Bom, eu acho importante que antes de eu iniciar o trabalho na igreja, eu investi ainda um bom tempo no meu aprendizado pessoal. Continuei participando dos treinamentos do Trilho do Crescimento, mas agora com um interesse maior, aprendendo, anotando, lendo os livros, até fiz questão de pegar aqui alguns materiais, né, ó, passo a passo do Trilho do Crescimento. Eu lembro até que eles deram para a gente uma série de DVDs com estudos e tudo mais, né? Eu passei a investir no meu crescimento pessoal, no meu aprendizado, e quando eu entendi que, inclusive, eu passei a perseguir o senhor, pastor Legário. Passei a frequentar a sua casa, a sua igreja, fazer muitas perguntas, aprender com você. Você foi a pessoa que me deu toda a orientação necessária no começo para que eu pudesse aprender. E quando eu entendi que eu já tinha um mínimo de preparo suficiente para começar a treinar as pessoas, então meu primeiro passo foi convocar as pessoas da minha igreja para um período de treinamento comigo. Entendi, porque até é importante se eu falar isso, pastor, em relação a que a gente andou junto um período na sua transição, no processo que o senhor estava vivendo, porque muitos pastores, até é importante, essa live vai ficar aí depois, muitos pastores às vezes vão lá, pega lá um modelo, como se fosse uma franquia, vai lá, pega de alguém, e aí vem e aplica aquilo, querendo ter o resultado que, vamos supor, o franqueador estava tendo. Né? E aí a pessoa acaba sofrendo porque ela não vai seguindo o passo a passo para fazer o processo da transição. Até os pesquisadores de célula, pastores que trabalham com célula, eles dizem que uma igreja demora de 5 a 9 anos para viver completa transição. Isso se a igreja já existe, né? Agora, é diferente de você ir lá e plantar uma igreja. Então, o que é importante? É observar o passo a passo. Uma coisa que eu tenho aprendido, que é a transição em treinamentos que eu tenho participado, em mentoria que pessoas têm feito comigo, a transição ela é importante quando você vai devagar. E não existe um modelo certo de transição. Existem vários formatos de transições. Agora, o que é importante? Isso eu falei numa live junto com o pastor Nilson Ferrara. O importante é que o pastor comece a trabalhar e estabelecer os princípios e valores da visão dentro da palavra de Deus. Como diz o pastor Evi Uber, sem pressa. Primeiro, saiba aonde que se quer chegar. Então, dentro desse acompanhamento que o senhor fez comigo, dos estudos que você leu, adquiriu através de livro, dentro dos treinamentos que o senhor fez, o que o senhor aplicou de imediato lá na igreja? Bom, pastor Legário, dito o que eu falei, no sentido de investir em preparação, porque eu acho que ninguém deve iniciar célula sem primeiro se preparar, né? Então, feito a preparação, e um outro detalhe que eu quero falar também, não estou fugindo da sua pergunta, por favor. Um dos grandes problemas, pastor, o senhor sabe disso, é a pressa ou a ansiedade. A gente faz parte de uma cultura, nós fazemos parte da geração do fast food, então a gente acha que tudo tem que acontecer rápido e logo. E o grande problema é que nessa ânsia de começar as coisas rápidas e de ter um resultado logo, é que muitos pastores acabam errando e desistindo. Então, eu demorei quase um ano no meu preparo pessoal, e aí depois, quando eu chamei o pessoal, eu investi também um período de aproximadamente, já faz tempo, eu não lembro exato, mas aproximadamente de 6 a 8 meses, quase um ano, em torno de 8 meses, treinando e capacitando o meu pessoal para entender a visão celular. A entender o propósito. Então, a gente fazia, como o pastor me ensinou, pregações intencionais, já fazia reuniões específicas de treinamento de célula com as pessoas que se dispuseram a começar o trabalho de transição comigo. Uma experiência interessante é que quando eu fui começar a transição,
sentado aqui no meu escritório, orando, eu fiz os meus planos, e aí você faz aqueles planos contando com aqueles líderes mais ativos que você tem na igreja, né? Aquelas pessoas que sempre te ajudam a fazer as coisas acontecerem. Então eu fiz uma lista de nomes, falei, fulano, fulana, ciclano, ciclana, e marquei a primeira reunião. Quando chegou o dia da reunião, a grande maioria dos líderes que eu gostaria que estivessem comigo fazendo a transição não estavam lá. Eu tinha nessa primeira reunião em torno de 26 pessoas, e elas, a grande maioria eram pessoas assim, pouco conhecidas na igreja, aquele pessoal que frequenta o culto, fica sentadinho, alguns eu não sabia o nome, outros a gente não era muito acostumado nem com a voz deles, e quando eu olhei, os meus líderes não estavam lá, os líderes da igreja, fiquei até um pouco triste assim, né? Mas o Espírito Santo falou no meu coração, é com esses que a gente vai fazer. E eu investi no treinamento destas pessoas por um período de aproximadamente, em torno de um ano, pouco menos de um ano, treinando e capacitando essas pessoas para que a gente pudesse abrir as células. Em cima dessa questão que o senhor está mencionando em relação a essas pessoas, né, que o senhor ficou triste pelo número e as pessoas que estavam lá, tem uma coisa importante na questão de transição. Quando você pega um modelo pronto e vai aplicar na tua igreja, achando que vai ter o mesmo resultado que o outro pastor está tendo, e eu, como já disse no início, você pode se frustrar, tem duas coisas importantes que eu quero citar para acontecer na transição de forma de qualidade. Primeiro é a estrutura da igreja, né? Você vai mudar a maneira de trabalhar, né? O formato que você desenvolvia. E o mais importante é o trabalho que você vai fazer no coração do povo. Que agora você tem que trabalhar internamente, porque se aquele povo não se apaixonar, e como o senhor mencionou no início, ouvindo o pastor Josué Benson, não se apaixonar pela visão, não se apaixonar pelas almas, não se apaixonar para a questão de desenvolver um bom discipulado, trabalhar uma consolidação dentro da visão do celular, então você pode mudar até a estrutura, mas o processo não vai acontecer com qualidade, porque as pessoas não tiveram mudança internamente. Então, eu conversando com a minha esposa, a pastora Meire, passei por esse processo. A gente gerou uma mudança externa, só que não aconteceu uma mudança interna no povo. E aí, o povo não está apaixonado, não está na mesma visão que você está. Então, por isso que o processo de transição, ele tem que ser com paciência, devagar, porque você tem que trabalhar dentro do povo. E esse processo de treinamento que o senhor fez é um ponto essencial. Para quê? Para começar a trabalhar dentro do povo e despertar o amor e a paixão pela visão. Eu acho que o importante é os pastores que querem fazer a transição, o ponto de partida é colocar no coração de que a gente não pode ter pressa. A gente tem que trabalhar sempre, se reunir semanalmente, trabalhar bastante, mas sem ter pressa. Porque o que a gente quer? A gente quer começar imediatamente e já quer ver um monte de célula. Eu me lembro, pastor Olegário, não sei se o pastor vai lembrar disso, quando eu já estava na fase final do meu treinamento com o pessoal, e sempre conversando contigo, aprendendo contigo, eu, na minha simplicidade, no começo, eu pensei assim, bom, tenho 26 pessoas treinadas, eu vou dividi-los em 13 grupos de 2 pessoas. E vou iniciar com 13 células. Foi o plano que eu fiz para iniciar. Eu treinei, no final do meu treinamento eu tinha 26 pessoas bem treinadas, eu abro 13 células, faço 13 duplas. E quando eu comentei isso com você me orientou e me disse o seguinte, pastor, não faz isso porque as células precisam ser supervisionadas. E se você abrir as 13 células de uma vez, você não vai conseguir supervisionar e você vai acabar tendo problemas e até perdendo as células com o passar do tempo. Aí você me aconselhou a dividir esse grupo em 4 células, em apenas, até você brincou assim, quadrangular, 4, né? E aí seguindo a sua orientação, foi o que eu fiz. Eu dividi o grupo em 4
grupos e nós iniciamos com apenas 4 células, porque daí realmente eu pude, naquele momento, eu era o único supervisor, eu pude fazer um trabalho de supervisão, estando toda semana presente em uma célula, acompanhando de perto o trabalho, era um trabalho de início, naturalmente aconteciam muitos erros, e foi muito importante eu estar perto, supervisionando, para que a gente identificasse e fosse corrigindo, né, colocando, alinhando o trabalho para que o trabalho pudesse dar resultado. Então, quer dizer, eu já queria começar com 13, porque a gente quer um número alto, mas o seu conselho foi muito importante para o bom resultado que eu obtive lá na igreja que eu pastoreava na Brasilândia, porque você me fez entender que eu tenho que começar devagar e fazer bem feito. Não adianta fazer um monte e mal feito, porque o trabalho vai se perder. Aqui tem 2 pontos importantes que você comentou, até podemos, uma outra oportunidade, falar sobre isso. Por exemplo, supervisão, a importância do supervisor na visão celular. E um outro ponto é mentoria. Alguém para mentorear um pastor que está vivendo ou estabelecendo a transição, para que ele possa fazer isso com qualidade, né? Ter um treinador. Se você tiver um treinador, isso vai ajudar muito, né? Se você vê no futebol, no basquete, qualquer esporte, até na área empresarial, você precisa de ter alguém treinando, e isso dá capacidade, clareza para quem está executando ter mais resultados e ser bem-sucedido no que está fazendo. Mas, em cima disso que eu estava comentando agora, nesse processo de transição, o senhor tinha uma programação dos cultos, das suas atividades, que a gente chama como programas, atividades que eram desenvolvidas através do senhor e da sua equipe. Quando o senhor começou a trabalhar com célula, começou esse treinamento com essas pessoas, o senhor parou com tudo ou continuou? Não, os trabalhos da igreja que eu pastoreava continuaram acontecendo normalmente, todos eles. Eu me lembro que nós estávamos em um dos nossos treinamentos, e inclusive era o pastor Abe Uber que estava ministrando. E quando ele abriu para perguntas, eu perguntei exatamente sobre essa questão. Eu falei, eu pastorei uma igreja, na época eu não lembro quantos anos a igreja tinha, mas já tinha mais de 30 anos a igreja. E eu falei para ele, eu pastorei uma igreja no modelo tradicional, e como que eu faço a transição? Eu paro com tudo e começo com um trabalho em células, como que eu devo fazer esse trabalho de transição? E aí o pastor nos orientou aquele dia no treinamento, dizendo o seguinte, deixa a igreja como está, e você começa o trabalho de célula paralelamente, como se você, foi assim que ele disse, ó, como se você pastoreasse 2 igrejas. Ou se você fosse pastor de uma igreja no modelo tradicional, e como se você fosse pastor de uma outra igreja em células. Só que as 2 igrejas funcionam no mesmo local, no mesmo salão, no mesmo templo. Então foi assim que eu fiz. Eu continuei tendo as minhas programações normais, e a partir daquelas pessoas que estavam juntas comigo, dispostas a implantar a visão junto comigo, a gente começou paralelamente o trabalho de células, sem pressa, sem forçar a barra, porque um erro que eu acho que muitos colegas cometeram foi querer forçar na transição, querer forçar as pessoas da igreja a entrar na célula. E bastante colegas tiveram muitas perdas por causa disso. Então, como outros colegas erraram antes, eu aprendi e eu tomei o cuidado para não cometer essa falha. Então, eu fui fazendo o trabalho, mantendo o trabalho normal da igreja e paralelamente da célula, e conforme os resultados foram aparecendo, as pessoas da igreja começaram a ver e a se interessar pelo trabalho das células. Começaram a frequentar as células nas casas, começaram a frequentar as reuniões de treinamento, e assim, mais pessoas, inclusive aqueles líderes que, num primeiro momento, não apareceram lá no treinamento, posteriormente, todos eles se envolveram e me ajudaram a dar o crescimento. Mas ninguém foi alcançado na marra. A gente começou paralelamente, mantive o trabalho normal da igreja e o trabalho de células paralelo ao trabalho da igreja tradicional. Então vamos fixar isso para os pastores, para os líderes que estão aí querendo viver a transição. O que a gente poderia deixar fixo para eles? Eu acredito que esse processo que o senhor falou, muito importante para quem vai transicionar a sua igreja.
Não tire os programas. Que são os programas? São as atividades que a gente desenvolve na igreja, né, para fazer a igreja funcionar. São os trabalhos que a gente desenvolve, desde campanha, reuniões paralelas, seja de oração, de evangelismo, seja com casais, qualquer tipo. Não tire os trabalhos, né? Não tire, até as células criarem raízes. Lógico, lembrando que a transição não tem um modelo definido. Tem vários tipos de transições. Mas acho que um passo legal, o pastor que vai transicionar, é não tirar tudo. Não, eu vou acabar com tudo, agora é célula. Uhum. Vamos colocar o povo, né? Então, não. Então, deixa fixar isso. Não tire essa questão. E uma coisa que eu acho que é muito importante para o pastor começar, trabalhe nos bastidores. Sim. Como isso, né? Você ir trabalhando com aqueles líderes influentes, com as pessoas nos bastidores, sem fazer muito alarde, sem chegar lá no altar. Não, agora nós estamos na visão celular, vamos transicionar e etc. Então, o pastor deve trabalhar nos bastidores. O senhor desenvolveu isso? O trabalho pessoal, esse trabalho de bastidor, eu não tive, até por pouca experiência, eu não tive o cuidado de fazer isso antes daquela minha primeira reunião. Eu fiz mais um trabalho de púlpito, de altar, fiquei quase um mês falando, olha, tal dia vai ser a reunião para a gente iniciar uma visão de trabalho aqui na nossa igreja, do trabalho celular, tudo, mas eu não tive, por falta de experiência, esse cuidado de fazer esse trabalho pessoal, corpo a corpo, de bastidor. Esse trabalho eu fiz posteriormente, depois com a visão já implantada, com aquelas primeiras pessoas que me ajudaram, com as células já em funcionamento. Então eu passei a fazer esse trabalho de bastidor, esse trabalho mais pessoal, com cada um dos líderes influentes da igreja, mostrando para eles o trabalho, os resultados que nós já estávamos tendo, e a importância que eles teriam se viessem fazer parte do trabalho e da visão junto com a gente. E o resultado acabou sendo legal, porque, de certa forma, eles já estavam um pouco abolecidos, porque eles já estavam começando a ver os resultados que o trabalho estava produzindo. Mas eu fiz isso, então, já com a célula em andamento, não antes de começar as células. Um erro por falta de experiência, mas eu fiz só depois da célula em andamento. Então, e uma coisa que o senhor mencionou agora, a gente até fala sobre questão de esganar as pessoas, né? Não deve forçar ninguém a entrar na visão celular. O senhor mencionou, e é importante frisar isso, você vai trabalhando com a liderança, com os líderes de influência nos bastidores e vai fazendo todo o processo, estabelecendo a célula até criar raízes, mas não precisa forçar ninguém. Então, quando as células forem crescendo, né, até os pastores ficam, nós vamos ter 2 igrejas, uma igreja em célula e uma igreja tradicional. Isso aí. O certo é que, na verdade, tem muita gente que nunca vai entrar em célula. Tá? Eu já tive a oportunidade de visitar igrejas de treinamento, igrejas, mega igrejas, e ainda tem gente que não está em célula. E o pastor não faz o quê? Ele não esgana a ovelha para que ela possa. Tem lá todas as atividades, os trabalhos, e as coisas vão acontecendo com naturalidade. Eu também acho, pastor. Repito aqui, a gente, nem eu, nem o senhor, a gente não é dono da verdade. Nós só estamos compartilhando experiências, né? Para que cada um que está assistindo e ouvindo possa tirar as suas conclusões. Mas, por exemplo, a minha igreja já era uma igreja com uma boa estrutura, né? Uma igreja média. E a igreja se tornou o que ela se tornou dentro do modelo tradicional de trabalho, e com o trabalho importante e precioso de muitos irmãos. Eu tinha líderes lá que eles eram importantes para a igreja, e eu sempre reconheci a importância deles na história da igreja. Teve irmãos lá na igreja que, nas épocas difíceis do passado da igreja, quando nem dinheiro para pagar o aluguel a igreja conseguia arrecadar, esses irmãos iam lá, pagavam o aluguel, né? Quanto está faltando, ia lá, pagava e tudo mais. Aí agora eu resolvi trabalhar com célula e esse irmão não quer trabalhar com célula, ele não serve mais.
Aí eu pego e encosto ele, ó, você agora, você serviu sempre, mas agora você não serve mais e põe ele de lado? Não, eu não fiz isso, eu não achava isso justo. Então, eles continuaram sendo pessoas importantes para a igreja, como sempre foram, continuaram me ajudando no trabalho da igreja, no modelo tradicional, né, a igreja de programa, eles continuaram ativos comigo, e a gente foi paralelamente trabalhando com as células, até que muitos desses vieram a fazer parte das células, mas sem sufocar, sem esganar, sem forçar a barra. Tá, pastor. Então, é todo um processo. Se eu tenho uma ideia de quanto tempo o Senhor demorou até acontecer todo esse processo e ter um. Você chegou até, acha quantas, uma porcentagem mais ou menos das pessoas em célula da igreja, mais ou menos? Pastor, eu não consigo te responder isso assim, qual o percentual de pessoas que eu cheguei a ter. Mas eu vou ser com certeza impreciso na resposta que vou te dar, porque nunca tive o cuidado de fazer essa conta. Mas eu acho que eu cheguei a ter em torno de uns 60% da igreja na fase final, quando eu deixei de ser o pastor da igreja da Brasilândia. Porque daí eu já tinha praticamente toda a minha liderança envolvida. Eu me lembro que eu fazia contas com os relatórios, né, baseado nos relatórios, nas nossas células, somando o número de pessoas que passaram na célula nas quartas e nas sextas-feiras que eu fazia as reuniões, dava muito mais do que a frequência do nosso culto de domingo. E o nosso culto de domingo tinha uma boa frequência. Então eu tinha uma quantidade expressiva, um percentual expressivo já das pessoas da igreja envolvidas na célula. Mas esse processo para envolver, sei lá, 60%, 70% da igreja, foi um processo que demorou de quando abriu a primeira célula até eu sair em torno de uns 3 anos, quase 4 anos. É que tem uma estatística que diz até para trabalhar aí essa questão de conhecimento dos pastores, que quando uma igreja para se considerar em célula tem que ter uma média de 80% a 85% das pessoas frequentando célula. Então, é uma igreja que já passou pelo processo de transição, as pessoas já estão vivendo em célula. Então, lembrando que sempre haverá aqueles que não vão querer participar das células e, infelizmente, também as percas, elas são inevitáveis no processo. Você acaba perdendo pessoas porque elas não querem, não concordam, não aceitam. Isso é normal. Embora a visão celular e todo o processo de implantação, a gente trabalha muito essa questão de valores e princípios, e uma questão dela é de não perder ninguém, né? A gente não quer perder ninguém, vai trabalhar isso no coração do povo. Mas o que é legal? Fixar. É que tem que trabalhar, como a gente estava falando, com paciência, devagar, sabendo o destino e onde quer chegar. E uma coisa que eu tenho aprendido nesse processo todo é a questão de permanecer firme, né? Eu tive uma experiência ajudando alguns pastores me procuraram, puxa, como é que trabalha com célula, como é que faz? E sentamos, batemos um papo, conversamos. Ele foi e começou a implantar na igreja dele. E começou a dar resultado. As coisas começaram a acontecer. Só que, recentemente, eu liguei, e aí, como é que está o trabalho? Ele não me procurou mais. Aí eu fui falar com ele, como é que está o trabalho? Está tudo bem? Ele falou, ó, as células dão muito problema, e eu acabei com tudo, fechei, parei, e voltei com o modo tradicional. O que acontece? É lógico que dá problema, porque você está passando por um processo de transição, né? E se você não tiver o caminho correto, as ferramentas certas, fazer da maneira correta, você vai enfrentar maiores problemas ainda. E aí ele acabou parando. Então, o que eu destacaria aqui para o pastor que está trabalhando e tem o desejo de transicionar? Permaneça firme. Eu não sei se você chegou a participar, mas eu tive uma oportunidade de participar de um treinamento e um pastor da nossa denominação, ele é um pastor antigo, um pastor conhecido no Brasil todo, e ele, no treinamento, ele disse assim, eu me arrependo de ter parado na visão, quando ela começou lá atrás. Hoje, eu vejo os pastores que começaram comigo, onde eles estão, quantas almas eles alcançaram, e eu, por não acreditar, por causa das dificuldades, eu parei. Se eu tivesse continuado, eu teria alcançado muito mais vida.
né? Então, para viver a transição, tem que permanecer firme, que é todo um processo de mexer nas estruturas externas e trabalhar no coração do povo, trazer no coração do povo uma forma diferente de ser povo de Deus ou de servir a Deus. Aí eu me lembro do pessoal do Egito, né? Tinha que trabalhar, quando tirou eles do Egito, tinha que trabalhar no interior daquele povo. E aí é todo um processo que vai acontecendo. Pastor Olegário, uma coisa importante, eu lembro que nos nossos treinamentos, alguns dos nossos líderes falavam assim, igreja em células não é para preguiçoso. Não sei se o pastor se lembra disso. E trabalho com células não é para pastor preguiçoso. Ah, sim. Né? Pastor que é preguiçoso, que não gosta de trabalhar, pastor que foge de serviço, então nem pensa em mexer com célula, porque realmente células dá trabalho, e você sabe muito bem disso, dá bastante trabalho a célula. Mas só que nessa questão de dar trabalho, veja bem, nós dois estamos vivendo hoje uma experiência mais ou menos parecida, né? Eu tive que iniciar uma igreja nova, abrir uma igreja do zero, e você assumiu uma igreja, apesar de ser uma igreja histórica, né, uma das primeiras igrejas do Evangelho Quadrangular no Brasil, mas você assumiu uma igreja sem membros. E a nossa igreja ainda não está em célula, nós vamos começar a trabalhar com isso. No entanto, mesmo no modelo tradicional, dá muito trabalho. Não dá trabalho, pastor? Lógico que dá trabalho. Começar uma igreja do zero dá trabalho. Né? Eu me lembro quando eu abri as portas do salão da igreja do Imirim e a gente fez a primeira faxina, já começou o trabalho com a faxina, e depois o trabalho que dá para você ir fazendo a igreja se estruturar, se encorpar, você dá o mínimo de estrutura para que a igreja cumpra o seu papel, né, dentro da sociedade. Isso dá muito trabalho. Então não é só a igreja em célula que dá trabalho, a igreja tradicional também dá. Entendeu? Então, se um pastor não quer trabalhar em célula porque dá trabalho, então ele tem que ser outra coisa, porque a igreja tradicional também dá muito trabalho. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acredito que você é mais experiente nessa questão. Quero até agradecer a presença aí do pastor Fábio, lá do Acre. Nossa, tenho aprendido muito com o pastor Fábio. Um abraço, pastor Fábio. Muito grato a Deus pela vida dele, da pastora Roseli, da família dele, a igreja de Chapuri, extraordinário, o povo de Deus lá. Deixa eu te perguntar, o senhor trava na igreja tradicional, transicionando a igreja para a visão celular, em questão que o pessoal, até essa palavra ela não cabe bem para o momento, mas eu vou usar ela, ambição. A ambição, atraído para esse negócio de crescer, de se tornar grande, de alcançar muitas almas. Na visão do senhor e na sua experiência na igreja tradicional e agora trabalhando com célula, em questão daquilo que é o propósito da igreja, que é de ganhar almas, qual que das duas geram mais frutos? Não, sem sombra de dúvida, a igreja em célula, o trabalho com células, gera muito mais frutos, tanto no sentido de ganhar almas, né? Veja bem, você disse agora há pouco assim, tem pessoas que nunca vão trabalhar com célula, você disse isso agora há pouco, né? Quando você vai implantar. Mas também tem uma outra verdade, existem muitas, e eu acho que é muito mais do que gente que não vai trabalhar em célula, existem muitas pessoas que nunca vão entrar numa igreja. Pessoas que não conhecem Jesus, que não servem a Deus, e elas têm ou resistência, ou algum tipo de oposição à igreja, e eles nunca vão entrar numa igreja. Mas numa casa eles entram. Então, com as células, a gente amplia o nosso poder de alcançar pessoas para Cristo, principalmente essas pessoas
que só com o trabalho no templo a gente nunca alcançaria, mas com o trabalho nas casas a gente alcança. Então eu tive o privilégio de ver pessoas. Eu tinha uma célula que um rapaz ia e ele falava, eu sou ateu, esse nunca entraria na igreja, mas lá na célula o ateu começou a frequentar, o ateu pedia oração, o ateu dava oferta, o ateu passou a conhecer a Jesus dentro de uma casa, né? Então a célula nos permite isso, alcançar aquelas pessoas que nunca entrariam numa igreja, mas na casa de um parente, na casa de um amigo, a pessoa entra, senta, ouve falar a respeito de Jesus e volta. Eu quero usar um texto bíblico, falando do meu Senhor, do nosso Senhor. Ele vai em Gadara. E lá em Gadara ele encontra aquele homem todo perturbado lá. A maioria das pessoas conhece o histórico dele. Praticamente sem solução aos olhos humanos. Aí Jesus traz a vida de novo para aquele homem, liberta aquele homem. Aí o que acontece? O povo de Gadara vem e expulsa Jesus de Gadara. O homem decide seguir Jesus, até porque é uma forma de gratidão do que tinha acontecido com a vida dele. E Jesus, então, sendo expulso pelo povo, entra no barco com seus discípulos, o homem vai e quer ir junto. Aí Jesus vira para ele e fala, volta, fica e vai aí na tua casa e conta o que foi que eu te fiz. Aí a Bíblia diz que aquele homem vai em Gadara e aí ele faz um mover lá, anunciando o que Jesus tinha feito na vida dele. O que me chama a atenção? Por exemplo, Jesus não pôde ficar lá, mas aquele homem podia, porque ele era daquele lugar. Tem lugares que, como o senhor disse, a pessoa não vai na igreja, mas tem lugares que nós, como pastores, não podemos entrar. Tem pessoas que só o senhor, pastor Wagner, vai alcançar. Tem pessoas que só o homem de Gadara vai alcançar. E aí que está a importância da célula, né? Talvez a pessoa que está nos ouvindo vai ouvir essa nossa fala, essa live, ela tem que saber que tem pessoas que só ela vai alcançar. E a casa é um grande potencial para isso. Com certeza, a casa potencializa o nosso poder de evangelização. Eu acho legal a célula, a gente pode destacar, além do poder de evangelização, né, porque ela potencializa isso, a evangelização da igreja, saindo de dentro das quatro paredes e invadindo o bairro. Nós fizemos até um mapeamento do bairro e começamos a fazer estratégia. Nós precisamos ter uma célula aqui, precisamos ter uma célula ali, porque o nosso objetivo era ganhar o bairro para Jesus. Colocamos isso como objetivo e nós estávamos nos espalhando realmente, criando raízes em vários lugares lá. Mas além de ganhar as almas, a célula ainda faz outras coisas que no modelo tradicional a gente tem dificuldade. Com a célula, as pessoas são mais cuidadas, são mais bem cuidadas de perto. Quando você acha que teve um problema maior do que eu nesse sentido, porque a igreja que o pastor pastoreia era 2, 3 vezes maior que a igreja que eu pastoreava. Mas a igreja que eu pastoreava já era uma igreja com bastante gente. Entre adultos e crianças, quando eu saí de lá, nós éramos mais de 200 pessoas. E ainda que eu seja um pastor atento, que eu seja um pastor carinhoso e tudo mais, mas 200 pessoas fogem do alcance dos nossos olhos. E por mais que a gente seja presente, queira dar atenção, a gente não consegue dar a atenção devida para um grupo grande de pessoas. Mas quando a gente passa a trabalhar com células, nos grupos pequenos as pessoas são vistas, são notadas, são percebidas e são bem cuidadas. Então tudo isso acaba resolvendo um problema que a igreja tradicional tem, que é diminuir o tamanho da porta dos fundos, né? Porque a igreja entra um monte de gente pela porta da frente, mas depois a gente perde todo mundo pelas portas do fundo. E a célula, se não fechar 100%, mas deixa ela bem apertadinha. A gente ganha mais almas para Jesus e a gente perde menos pessoas porque elas estão sendo bem cuidadas e acompanhadas de perto. Verdade. Então, para a gente fixar, para quem vai viver a transição, eu acho que quero frisar isso. Fica firme, não tire os programas, até que as células criem raízes. Trabalhe nos bastidores com a sua liderança, não esganando ninguém para entrar na célula.
não force as pessoas, né? E eu quero frisar um último, e esse aqui o senhor vai gostar. No processo de transição, todas as igrejas em célula que têm sucesso, todas as igrejas em célula que têm sucesso. Eu rodei aí com o pastor Fábio, inclusive eu conheci ele numa dessas viagens, né? E nos livros que eu li, todas as igrejas de célula que têm sucesso, que são bem-sucedidas, na transição elas trabalham isso que eu vou falar. Oração. Pastor, a oração nessas igrejas é um estilo de vida dentro do povo. A maioria dessas igrejas tem um sistema de oração extraordinário. Eu até aprendi algo com eles que a gente tinha um grupo de intercessão, né? Nós tem um grupo de intercessão, aqueles irmãos que vão no culto, e aí fica com as mãos levantadas, tem um líder e faz um trabalho. Eu aprendi, não podemos ter um grupo de intercessão, nós temos que ter uma igreja que ora. Uhum. E aí eu tenho trabalhado isso no meu coração. Nesse processo, Deus tem colocado pessoas do meu lado para ministrar isso na minha vida também. Eu, como pastor, né, preciso crescer na vida de oração, porque é uma coisa interessante, na verdade, falar para os outros fazer aquilo que a gente não faz e não realiza. Então, todas as igrejas têm um sistema de oração extraordinário. E aí, lógico, é uma coisa que eu bato sempre na tecla. Nós potencializamos todo o trabalho, mas aquele que dá o crescimento é Deus. Nós vamos estar com conexão direta e a oração é um meio para isso. Como eu sei que o senhor gosta de Deus, um homem apaixonado por Deus, um homem que busca Deus, é uma coisa que quem vai transicionar tem que aplicar e levar isso forte para a sua igreja, para o seu povo. Se é que a igreja não ora, né? Que na verdade a igreja deveria orar. Já deveria ser de oração. Pastor, você que está administrando o tempo aí, eu não tenho acesso ainda, a gente tem quanto tempo para falar ainda? Eu acho que, deixa eu ver o tempo nós temos aí. Olha aí o horário aí, por favor. Que horas são? Deixa eu ver se eu tenho horas aí. Encerrando, já tem que encerrar. Nós já vamos. Se eu tá apertado aí, já vai ter que. Não, deixa eu falar uma coisa então aqui, aí eu terminando de falar, aí o senhor fica à vontade para fazer aí o encerramento como o pastor quiser. Mas dentro desse último comentário que você fez da oração, a Bíblia nos ensina que a gente pode construir sobre a areia ou sobre a rocha. Eu gosto muito desse texto da Bíblia, porque algo que passa desapercebido dos olhos de muita gente quando lê esse texto, é que não só o que estava sobre a rocha construiu, sobre a areia também construiu. Ambas as casas foram construídas e ficaram bonitas. A casa que foi construída sobre a rocha, ela foi construída e ficou bonita, e a da areia também foi construída e ficou bonita. Então, é possível construir na areia? É possível. O problema não é construir na areia. O problema é o que vai acontecer com o tempo. Quando veio o vento, a chuva, o rio, e bateu na casa que estava na areia, ela desmoronou. Mas perceba, por que ela desmoronou? Porque ela tinha sido construída. Senão não tinha como desmoronar. A célula é a mesma coisa. A gente pode, e a gente até consegue estabelecer um trabalho em células na areia, mas vai desmoronar. E como que se estabelece na rocha? Investindo em treinamento, paciência, preparo, e aí a parte espiritual que não pode ser negligenciada de forma nenhuma, na verdade tem que ser a prioridade. Oração e palavra. Se não tiver oração e não tiver palavra, você até constrói, mas está na areia. É só uma questão de tempo para desmoronar. Tá certo, eu posso até ter um texto que diz que Jesus passou a noite orando. Sim. Se Jesus passou a noite orando, nós vamos orar. Para a gente encerrar, fazer 3 perguntas para o senhor para a gente encerrar aqui. Meu Deus. O senhor tem atividade. Qual é lógico, a maioria das pessoas sabe aqui, e até o óbvio que eu vou perguntar, mas eu quero que o senhor falasse aí um pouquinho. O que é que o senhor faz? Qual é a sua atividade no decorrer desses últimos
30 anos, o que o senhor faz? Qual é a sua atividade principal? Nos últimos 30 anos, minha atividade principal foi pastorear. Pastorear, top. Você é um pastor. Cuida das Sou um ovelhas. pastor. Nesses 30 anos, pelo menos 24, 25 anos, eu fui pastor de tempo integral. E o que é que te empolga? Vamos lá, estou te ouvindo. O que é que empolga o senhor? O que é que te empolga? O que me empolga, o que me motiva, Não entendi. o que me motiva, o que me empolga, é isso? É, o que te empolga, o que te entusiasma, o que é que te empolga, deixa você empolgado? O que mais me entusiasma é ver o resultado que o Evangelho, que a palavra de Deus produz na vida das pessoas, tanto em termos de salvação, que é o mais importante, quanto em termos de transformação. Coisa mais gostosa é a gente ver uma pessoa se rendendo a Cristo e a gente poder assistir, acompanhar a transformação que o Senhor opera na vida das pessoas. Isso é o que mais me alegra, que mais me motiva, que mais me inspira a continuar, apesar de todas as lutas do ministério. Tá certo. E o que é que na visão celular faz o seu coração bater forte? Como eu disse anteriormente, o fato do trabalho da visão celular potencializar todos os benefícios que a igreja produz para a sociedade. Com o trabalho em célula, a gente consegue ganhar mais almas para Jesus. Com o trabalho em célula, a gente consegue cuidar melhor das pessoas. A gente capacita e forma mais líderes para que eles ganhem mais almas. Então, com a visão celular, a gente torna todo esse trabalho maravilhoso da igreja um trabalho com um potencial muito maior e muito mais explosivo. Maravilha. Levanta sua mão direita assim, ó. Toca aí, meu pastor. Maravilha! Deus abençoe, pastor. Um beijo, obrigado aí pela sua participação aí. Vamos viver esse momento agora, aproveitar, né, que o senhor assumiu uma igreja do zero e eu também estou lá no meu processo para a gente trabalhar e através do nosso trabalho, lógico, com o querer de Deus, aí que possa ajudar outras pessoas e em nome de Jesus ganhar muitas almas para o reino. Amém. Nós já estamos dando frutos e vamos dar muito mais frutos ainda para a glória do Senhor. Amém. Quero agradecer a todo mundo aí que esteve presente. Deus abençoe. Até mais. Um abraço, pastorzão. Um abraço a todos.